Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui. Deixar aqui a doutora Amanda e a doutora Aline possam cumprimentá-los também. Fique à vontade, doutora Amanda, doutora Aline. Boa tarde, Francisco. Tudo bom, seu Francisco? Muito bem, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. A doutora Aline Livinho, Data Protection Officer, certificada, consultora em Direito Digital e Compliance, não é? Do escritório FC, que é Advogados, advogada com mais de 10 anos de atuação em Direito Penal, Direito Digital, para tratamento de vazamento de dados e Compliance. E a doutora Amanda Magno, formada em Direito, 2003, também fez o curso pela FGV, terminou lá em 2009. Desde o início da sua carreira, sempre trabalhou no gerenciamento da carteira de clientes de escritórios de advocacia, em alguns escritórios que muitos conhecem, o Demarest, JBM, e atualmente é gerente geral da FCQ Advogados, um escritório que tem 20 anos de experiência, né, no atendimento de empresas com sede em Campinas e filial em São Paulo. O doutor Fernando Quercia, ele também estaria participando, porém teve um imprevisto, mas com certeza a doutora Aline e a doutora Amanda vão cobrir aqui muito bem o tema junto com vocês, né? Como a Tatiana já comentou, as suas perguntas podem ser feitas através do Q&A, né? Do botãozinho de questões e respostas, né? Question and Answers, e a gente no final vai ter um momento de interação. Eu vou agora parar de compartilhar aqui, passar a palavra para a doutora Aline, perdão. Acho que sou eu primeiro, isso, eu vou falar um pouquinho antes. A doutora Amanda Boa primeiro, tarde. então vamos lá. Obrigada, boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar a GCSM por essa iniciativa. Eu não pude assistir todas as palestras, infelizmente, mas as que eu pude foram sensacionais, tenho certeza que todas foram. Acho que é uma iniciativa assim, espetacular diante do momento que todos nós estamos vivendo agora, né? É uma oportunidade de compartilhar conhecimento de primeira linha com todos nós. Então, muito obrigada, GCSM, muito obrigada, Agostinho, pelo convite, obrigada, Tatiana, por toda a organização, o Rogério, que desenvolveu a arte dos nossos convites, o Gilberto, editora, toda a equipe, em nome deles, eu agradeço a toda a equipe de vocês. Muito obrigado, doutor Francisco, por mediar aí a nossa palestra, por todo o apoio hoje, né, na hora da organização. E queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância dessa lei. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, quando começou a pipocar, né, porque o brasileiro culturalmente deixa as coisas um pouquinho mais para em cima da hora, né? Como todos sabem, essa legislação era para entrar em vigor agora, em agosto, né? Os nossos clientes começaram a nos procurar, pedindo orientação sobre como se preparar para a implementação dessa lei, o que eles tinham que fazer, o que eles não tinham, se a gente tinha como ajudá-los, prestar uma consultoria. E aí começamos não tínhamos ninguém no escritório especializado nisso, e tivemos a sorte da doutora Leslie, que é a nossa sócia tributária, conhecer, ter estudado, né? Vocês fizeram faculdade juntos, acredito, né, Aline? Aí a doutora Aline veio conversar conosco e ela é altamente capacitada, altamente especializada nesse tema, trabalhou por anos num banco bem conhecido, HSBC, se não me falha a memória, sempre com essa área de compliance, de segurança de dados. Então ela veio conversar conosco e nós fizemos essa parceria para que ela pudesse prestar consultoria e treinamento para os nossos clientes e para os seus funcionários. Então, quando o Agostinho veio falar comigo sobre, eu queria trazer vocês para fazer uma palestra conosco agora nesse período, sobre o que a gente podia falar, eu falei, olha, eu acho que o tema é LGPD, porque apesar desse adiamento, que está bem confuso ainda, né? A Aline vai falar melhor com vocês sobre que dia mesmo vai entrar em vigor. Apesar disso, é uma lei que tem tantas minúcias, né, que a implementação dela não é simples, não acontece do dia para a noite, né? Então, quanto antes as empresas se prepararem, melhor,
Aí, se independente dela entrar em vigor no começo do ano de 2021 ou em agosto do ano de 2021, as empresas podem aproveitar esse tempo, até esse tempo de home office, porque nós temos treinamentos que são treinamentos online, né, para já ir se preparando. E aí eu falei, olha, Agostinho, eu acho que esse tema vai interessar a todos, por quê? Porque as pessoas não sabem, mas 99% das empresas são atingidas pela lei LGPD. Por quê? Porque a lei atinge toda e qualquer empresa que trate dados, né? E aí você pensa, não, eu não trabalho, eu não tenho nem marketing, não tenho e-mail marketing, não tenho nada, eu não trato dados, eu não vou ser alcançada por essa lei. Você vai. Oh. Se você tem na sua base de dados, cadastro dos seus clientes, você já trata dados e você vai ser impactado pela lei. Então, 99% de todas as empresas, desde portaria até grandes multinacionais, vão ter que se adequar a essa lei. Então, eu falei, vamos trazer um pouquinho de conhecimento para as pessoas, né? Uma luz no fim do túnel, para mostrar, pelo menos, né, em grandes linhas, né, Aline, o que tem que ser feito. Porque, como eu disse, desde uma portaria. Então, quando você chega em qualquer prédio hoje em dia, né, em qualquer cidade, eles vão te pedir seu RG, vão tirar uma foto sua, vão anotar seu nome completo, sua data de nascimento, e a partir daí ele já tem seus dados. Então, a partir daí, né, ele pode vender seus dados. A gente já teve tantos escândalos por aí, né? Outras empresas, por exemplo, eu sou médica. No meu consultório, eu peço para o meu paciente preencher um cadastro com nome, endereço, nome da mãe, nome do pai, se a mãe teve doença pré-existente, se não teve. Você trata dados, porque você tem dados pessoais dos seus clientes sob sua posse. Então, você tem que garantir a eles que você vai cuidar desses dados e que eles não vão vazar. Eu não vou entrar na parte técnica, vou deixar para a Aline, mas só queria colocar um pouco do porquê a escolha desse tema, né? E por que o nosso escritório resolveu trazer uma especialista por conta disso. A nossa proposta é atender as empresas em todas as suas necessidades, então precisávamos realmente de uma pessoa especializada e a Aline veio compor conosco. Vou passar a palavra para ela, ela vai fazer uma apresentação breve para vocês com alguns slides. No final da apresentação, como a Tatiana e o Dr. Francisco já disseram, vai ser aberto para perguntas, mas se por um acaso o tempo acabar, acho que a Tatiana deve ter o e-mail de todo mundo, se não tiver, deixa seu e-mail que a gente pode retornar e responder qualquer tipo de questionamento depois por e-mail. Certo? A Aline acho que vai deixar depois, né? No final você vai deixar seu e-mail também. Sim, sim. E aí, quem tiver alguma dúvida complementar, quiser fazer alguma pergunta que não deu tempo de fazer aqui, pode entrar em contato com a Aline ou comigo mesmo, e a gente está à disposição. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Agostinho, mais uma vez pelo convite. Obrigada a todos. Aline, é com você. Obrigada a todos. Primeiro, boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que é um tema muito bacana. Temos muitas coisas para falar. É um tema que não sai dos holofotes, né? Toda semana, se não todo dia, a gente tem uma novidade. E eu acho que as empresas ainda têm muito o que aprender sobre o tema. Então, eu trouxe um apanhado geral do que a gente precisa saber sobre a lei, né? E quem são as pessoas que precisam se adequar a ela. Eu vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz. Bom, eu já fui apresentada, então me chamo Aline, sou consultora em LGPD e Compliance no escritório do FCQ. Trabalhei muitos anos com vazamento de dados e a parte criminal no banco da SBC. Então, já tenho uma vasta experiência nessa área e hoje estou trabalhando com consultoria e implementação. E sou professora também na pós-graduação em Compliance e LGPD na Mackenzie e agora na PUC também. Bom, o que a gente vai falar hoje um pouquinho? Como é que a gente faz ou quem são as pessoas e o que a gente precisa
para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes da gente falar do que a gente precisa saber o que é a lei, né? O mais importante é a gente saber o que é a lei. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que regula a proteção de dados do Brasil. E ela surgiu a partir de uma obrigatoriedade trazida pela GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. A partir dessa lei da GDPR, ela trouxe ao mundo inteiro a obrigatoriedade de se regulamentar o tratamento de dados para que se pudesse trocar informação, ou se trocar dados, ou se negociar com a União Europeia. Os dados passaram a ser visualizados como novo petróleo. Por quê? Porque hoje você está aqui, mas você assiste um filme em qualquer lugar. Você está aqui, mas você compra em qualquer lugar. Você está aqui, mas você conversa com uma pessoa que está em qualquer lugar. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Privacidade Hackeada, quem não assistiu, é muito bacana de assistir, pode perceber que eles entendem ou eles defendem que as eleições nos Estados Unidos foram manipuladas a partir de informações advindas de grupos do Facebook, ou a partir de informações que foram colocadas de maneira configurativas no Facebook. Então vejam, se uma eleição pode ser manipulada através daquilo que é colocado no Facebook, os dados efetivamente são o novo petróleo. Então, com os seus dados, tudo pode ser feito. Você pode fazer compras com dados de terceiro, você pode extorquir pessoas para obter dados, por obter informações. Então, os dados hoje, eles são extremamente relevantes. E eu tenho uma professora que eu gosto muito, que ela tem uma frase que para mim ela é muito bacana. Ela fala o seguinte: quando o produto é de graça, quando o serviço é de graça, o produto é você. Se você está fornecendo os seus dados e ninguém está te pedindo nada em troca, alguma coisa está estranha. E aí que a gente tem que se preocupar, né? Por que será que toda vez que eu vou entrar num site me pedem tanta informação? Será que eu preciso disso? Então aí a gente começa a ter uma preocupação. Eu trouxe 2 casos aqui que eu acho que são extremamente emblemáticos, né? O Colégio Bandeirantes teve algum tempo atrás o vazamento de informações, e isso é público, por isso que essas informações, por isso que eu trouxe, né, de alunos que tiveram os seus dados vazados. Então, o hacker invadiu o sistema do Colégio Bandeirantes e colocou essas informações na internet. Então, pensa você como aluno, ou pensa você como a mãe de um aluno, ter uma informação dessa. A aluna perdeu a mãe em junho de 2007, é filha adotiva, mas talvez não saiba disso. Sofreu um abalo muito grande com a morte do avô e entrou num estado de apatia. Foi encaminhada para terapia. Olha a gravidade dessa informação. Olha o que isso pode trazer de imagem para essa empresa, né? Olha o quanto foi abalada a imagem desse colégio. Olha o risco que isso traz indenizatório. O caso do site da Ashley Madison teve mais de 300 mil clientes só no estado de São Paulo. Quem não conhece o site da Ashley Madison, é um site de relacionamento de pessoas casadas. Um dos requisitos para você se cadastrar nesse site é você necessariamente ser casado. E aí um russo invadiu esse site, pegou a lista lá de inscritos e deu o vazamento dos dados desses clientes. Então, olha a gravidade disso, né? E aí você pensa, tudo bem, eu não tenho por que me preocupar com isso, né? Eu não tenho as minhas informações nesses sites. Mas isso também pode acontecer em outras situações. Espionagem industrial. Você criou um produto, você criou uma métrica, você criou um tipo de serviço, você criou uma fórmula, né? Então, se por algum motivo invadir o seu sistema e adquirir aquilo ali, ou roubar aquilo ali, né? Roubar entre aspas, qual prejuízo a sua empresa pode ter? Um funcionário levar aquela informação, roubar a sua identidade. Hoje eu li uma informação no jornal, no diário, 1 em cada 5 brasileiros já teve a sua identidade roubada. Olha a quantidade de pessoas. O que pode ser feito com o roubo da sua identidade? Você pode ter uma conta aberta com o seu CPF, pode ser utilizada para lavar dinheiro.
né? Pode ser utilizada para pagar um boleto falso, para receber um dinheiro de uma transação de lavagem de dinheiro. Você pode ser laranja de uma operação que você nem conhece. Você é chamado na Polícia Federal para falar, olha, você movimentou tantos milhões no seu CPF e você não tem nem ideia, até você provar que você não conhecia isso. Extorsão, que foi o caso da Carolina Dickmann, né, que é a famosa lei Carolina Dickmann, que as fotos dela, ela teve fotos íntimas vazadas e pediram dinheiro para que aquelas fotos não fossem publicadas na internet. Abertura de contas Agora, para né, lavagem. Aline? Oi? Agora, desculpa te interromper, mas a gente teve um caso agora, recentemente, essa semana, dos dados do filho do William Bonner foram roubados e aí Utiliza. pediram o auxílio lá que o governo está fornecendo para as pessoas Exatamente. só para queimar a imagem do William Bonner. Então, esse é um exemplo bem pontual, né, bem atual, na verdade, sobre o Uhum. impacto que um roubo desse pode ter, né? E não só o Desculpa. impacto, não, tudo bem, e não só o impacto de imagem, né? O custo disso, porque você tem que se defender. Ah, eu não sou uma pessoa pública, eu não estou preocupada com isso. Tudo bem, mas você vai ter que defender o seu nome, então você vai precisar gastar com um advogado, você pode ter o seu nome sujo, tem uma série de consequências de tudo isso, né? É um risco muito grande. Então, quando a gente fala, as pessoas às vezes pensam que isso não vai me abalar, isso não vai me atingir. E muito pelo contrário, né? Todos nós podemos passar por isso, é muito grave. Bullying e cyberbullying, principalmente as crianças aí na escola, né? Uso de cartão de crédito e comércio eletrônico. Então, comprar um cartão de crédito com seus dados, com seu CPF, com seu nome, com seu endereço, comprar linha de celular e utilizar em presídio com o seu nome, com o seu CPF. Então, qualquer tipo de operação pode trazer para você uma consequência muito grave. Então, é por isso que a gente tem que se preocupar, sim, com os nossos dados. Como a Amanda falou, quando você vai na portaria de um prédio e você deixa lá uma cópia do seu RG, você precisa saber o que vai ser feito com aquele seu RG. Porque com uma cópia do RG, você abre um cadastro numa empresa de crediário. Você compra uma linha telefônica. Então, quando eu vou na portaria de um prédio e eu deixo a cópia do meu RG, eu deixo a cópia do meu documento, eu preciso saber o que vai ser feito com aquilo, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem exatamente com essa intenção, que as pessoas tenham a consciência de que isso aqui não é uma terra sem lei, que você não pode simplesmente deixar uma foto, as suas digitais. Pensa para entrar num prédio, você deixa a sua foto, a cópia do seu documento e as suas digitais. Olha quanta informação sua fica. Né? Aline, mais Oi. uma coisa. E agora que as empresas redescobriram o home office, né, que tem muitas empresas, hoje mesmo foi publicado que apesar da abertura, né, da possibilidade de abertura, muitas empresas vão optar por manter parte da sua equipe trabalhando de casa, né, porque foi uma opção que deu certo e que o custo é bem menor. Imagina essas empresas, né, cujos funcionários manipulam as informações de clientes, de fornecedores, né, da casa deles, né? E se alguém será que esse computador que a pessoa tem em casa tem um antivírus poderoso? Ou qualquer hacker pode entrar e sequestrar essas informações e ameaçar tanto a pessoa do computador como o proprietário da empresa, né? Então, eu acho que a LGPD nos tempos atuais é ainda mais importante. Não é Muito, isso? muito, exatamente. Por isso que a gente defende que ela não tem que ser adiada, ela precisa necessariamente, ou ela precisa entrar logo em vigor, em vigência, porque ela está protegendo a gente, ela está protegendo a nossa empresa, né? A gente viu algum tempo atrás um escritório mesmo de advocacia que teve os dados dos seus clientes sequestrados. Então, pensa você precisar fazer uma defesa de um cliente e você não ter documentos dele. Então, tudo isso é de extrema gravidade. E essa situação de home Ou office. mesmo vazarem, né, um segredo, alguma coisa de um processo que está em segredo de justiça, né? Exatamente. Então, tudo isso é extremamente preocupante. E a lei vem com essa intenção, né? Com a intenção de que as pessoas tenham essa preocupação e de que elas estejam preparadas e estejam preocupadas. Né? Eu quero saber o que a farmácia está fazendo com o meu documento também. Né? Então, não só as empresas, mas as pessoas também se prepararem ou se preocuparem com o que está sendo feito com os dados dela. Sabe que eu preciso dar o meu CPF para comprar uma garrafa d'água?
né? É essa Em pergunta que loja a de gente vai ter roupa, que se loja de fazer. roupa, você precisa dar CPF, e-mail, telefone, celular. E aí, 2 Isso. dias depois, a vendedora tá te mandando WhatsApp com 300 WhatsApp com foto, com promoção. E você não quiser, Exatamente, né? é essa a intenção. E aí eu trouxe uma informação que eu acho bem importante. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de crimes cibernéticos. E eu digo para você que eu não sei se passamos a primeiro lugar por conta da pandemia. Então vejam, nós temos um sistema que nos torna extremamente vulneráveis, tá? Por que a gente traz todas essas informações? Porque a ideia aqui é mostrar para as pessoas que nós temos um sistema que precisa ser regulamentado. Nós não podemos mais deixar as coisas como elas estão, né? As pessoas precisam começar a se preocupar com o que está sendo feito com os dados dela. E aí a lei traz a seguinte situação: olha, as empresas que tratam dados precisam se adequar à lei. Tá bom. E o que é tratar dados? Toda e qualquer operação de manuseio de dados pessoais. E aí, gente, entra tudo quanto é verbo que vocês possam imaginar. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, processamento, arquivamento, tudo. Tudo que você faz com dados é considerado tratamento. E aí, uma vez eu escutei de um cliente: então tá bom, vou tirar todos os computadores da minha empresa e a partir de agora eu só trabalho com papel. Não é assim que funciona, gente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai proteger dados eletrônicos. A lei é clara, ela fala dados físicos e dados eletrônicos. Então, não adianta você chegar em casa agora, aliás, já estamos todos em casa, mas não adianta não adianta você deletar o grupo do WhatsApp, copiar naquelas fichinhas que a gente tinha antigamente, lembra aquelas caixinhas que você procurava lá por ordem alfabética, que você tinha lá o nome, o telefone, o endereço das pessoas. Aquela caixinha, aquelas fichinhas são considerados tratamento de dados. Aquilo é tratar dados. Então, tudo que você faz com dados é considerado tratamento de dados. Eu não consigo imaginar uma empresa que não faça tratamento de dados hoje. Vamos lá. Aline, e ainda mais agora, né? A gente estava conversando sobre isso hoje à tarde, que muitas empresas, muitas lojas especialmente, né, que só tinham suas lojinhas físicas, aproveitaram esse período e colocaram o que já deveria ser um projeto antigo da sua loja online. Na hora que você cria uma loja online, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela entra, você entra em qualquer site hoje em dia, a primeira coisa que pula é aquele pop-up na sua tela de coloque seu e-mail e ganhe 10% de desconto na primeira compra. Acho que é uma propaganda quase que padrão, né? E aí você manda, ele já te manda um e-mail. Se você comprar alguma coisa, você já tem que preencher mais dados, né? Senão eles já estão com o seu e-mail lá e você aprovando ou não, você começa a receber toda semana, quando não todos os dias, um monte de propaganda, de promoção, de não sei o quê, não é isso? Essa empresa trata dados, é uma empresa que trata dados o tempo todo, né? Sim, e mais do que isso, né? Às vezes você nem fez aquele cadastro, né? Sim, Às vezes você acessou um site. Hoje eu fui mostrar o fecho de um brinco essa semana para o meu marido. Eu falei: olha, eu queria um brinquinho com esse fecho. Eu não entrei em nenhuma joalheria. Eu recebi em todos os meus e-mails propaganda de uma determinada joalheria. No e-mail da minha mãe, que estava incrível. aberto na minha máquina. Gente, isso não Nós somos pode vigiados o acontecer. tempo todo, né? Exatamente, isso não pode acontecer. Então, a gente precisa ter essa regulamentação o mais rápido possível. E aí a gente fala o seguinte: quem são as pessoas que estão obrigadas? Você possui uma base de dados de clientes? Você é obrigada. Se você tem a lojinha no shopping, você não tem marketing, você não manda e-mail, você tem só os funcionários, você tem uma única loja, você tem uma funcionária, você trabalha sozinho. Mas se você tem um cadastro dos seus clientes com nome, RG e CPF, você trata dados, você está obrigado nos termos da lei. Eu não tenho base de clientes, eu só tenho fornecedores. Você tem um cadastro dos seus fornecedores?
o nome do fornecedor, o CNPJ, o endereço, o faturamento, sei lá, qualquer informação dele, você trata dados, você está obrigado. Olha, eu não tenho fornecedor, eu não tenho cliente. Não consigo imaginar uma empresa assim, mas sei lá. Você tem funcionários, você tem o nome do seu funcionário, você tem o endereço, tem o número do PIS, tem o número da carteira de motorista, do Tem RG. comprovante de residência. Residência, você trata dados. Então, se você se enquadrou em qualquer uma dessas 3 hipóteses, você está obrigado nos termos da lei. Mas eu tenho um cliente, um fornecedor e nenhum funcionário. Você tem que se adequar à lei, tá? Então, na verdade, aqui a ideia é trazer quem são as pessoas que estão obrigadas? Todos. A Amanda fala 99%. Eu gosto de dizer que 100%. Eu não consigo, se alguém conseguir imaginar uma pessoa, com exceção das exceções que a lei traz, está lá no artigo 4º, que eu não trouxe aqui, mas empresas sem fins lucrativos, empresas de finalidade jornalística e tal, mas aí é a exceção que a própria lei traz, eu não consigo imaginar uma empresa que não faça tratamento de dados. Já Mas tem uma vamos lá. pergunta aqui que entra bem nisso que você está falando, Aline. Estão perguntando se o MEP, que eu citei o exemplo dos consultórios, né? Se um médico que é como pessoa física, profissional liberal, não como clínica, não tem CNPJ nem nada, ele está sujeito também às determinações da lei? A lei prevê essa para a pessoa física? Sim, está sujeito. Está sujeito. Está sujeito aos termos da lei. Porque, independente dele ser pessoa física ou jurídica, ele está tratando dados de terceiros. Tá? Ótimo. Bom, trata dados. E o que são dados? Né? São qualquer informações identificadas ou identificáveis. E aí, eu acho que é importante a gente falar o seguinte. Identificadas, ok, nome, RG, CPF, foto, salário, localização. Mas identificáveis são informações importantes. Uma mulher loira que trabalha na sala A do 5º andar do prédio X. Se tiver uma única mulher loira que trabalha naquela sala, ela é identificável. Então, aquilo é um dado identificável. Então, não necessariamente mulher loira é um dado identificável. Mas, se mulher loira for possível identificar aquela pessoa, ela é considerada um dado pessoal. Ficou claro? Ficou claro, Amanda? Ficou. Então tá. Se alguém Então, tiver alguma dúvida... Isso, sempre que você tiver uma característica que você consiga distinguir uma pessoa naquele contexto ou naquela situação, ele é um dado que pode ser considerado um dado pessoal. Tá? Então, qualquer dessas características é considerado dado pessoal. Então, às vezes você não tem nome, RG, CPF, mas você tem uma impressão digital, né? Você trata dados. Às vezes a portaria, eu não tiro mais foto de ninguém, eu não guardo mais RG, CPF, nada, eu só guardo a impressão digital. Você trata dados, porque a impressão digital é um dado. Identificável, né? Exatamente. E quais são, então, os desafios que a gente tem de implementação? Primeiro desafio, estar preparado para o direito de esquecimento. O que é o direito de esquecimento? Lembra que eu falei para vocês que o dado agora é do titular? O meu nome e o meu RG, eles são meus. Agora, eu posso chegar na farmácia que me pediu o RG para eu comprar uma água e dizer para elas o seguinte, farmácia, eu te dei o meu RG e o meu CPF para comprar uma água. Agora eu quero que você delete o meu CPF. Eu já comprei a água. Não quero mais, quero que você me esqueça. Empresa, eu trabalhei durante 10 anos no Banco HSBC. Banco HSBC. Você não precisa mais dos meus dados. Eu quero que você esqueça os meus dados. Então, as empresas vão precisar estar preparadas para o direito de esquecimento dos seus funcionários, dos seus clientes, dos seus fornecedores. E vão precisar comprovar que isso foi feito. A lei, óbvio, traz exceções, porque uma eventual ação trabalhista você precisa ter determinadas informações, mas em geral você vai precisar deletar as informações daquele cliente, você vai deletar as informações daquele funcionário. Então a sua empresa vai precisar estar preparada para o direito de esquecimento.
Segundo, estar preparado para a elaboração do relatório de impacto. A Agência Nacional, desculpa, a Agência Nacional vai solicitar relatório de impacto. O que é o relatório de impacto? O que você está fazendo com os dados? Para quem você passou? Quem são as áreas com quem você compartilha? Que tipo de dados você compartilha? Como você compartilha? Por quanto tempo você guarda? Então, todas as informações de como você trata os dados dos seus clientes, dos seus funcionários, dos seus fornecedores, vão precisar ser monitorados. Você precisa saber o que o seu marketing faz com os dados, o que o seu jurídico, o que o seu financeiro, para poder fornecer para a Agência Nacional quando solicitado. Estar em dia com as políticas de segurança da informação. Seu funcionário sabe o que ele pode fazer com os dados? Outro dia eu fui consultada por uma lavanderia. A atendente da lavanderia vendia o endereço dos clientes para o agiota da cidade. Então, o agiota queria encontrar, exatamente, ele queria encontrar certos devedores, daí ele ia na atendente da lavanderia e falava, fulano, olha, preciso encontrar o fulano. Ah, esse aqui é um bom cliente, ele vale tanto. E ela fornecia o telefone e o endereço daquele cliente. Então, você tem política de segurança da informação? Não é só o banco que precisa ter política de segurança da informação. É a padaria, é a lavanderia, é o shopping. A sua funcionária da loja do shopping sabe que ela não pode pegar o WhatsApp da cliente e passar por segurança que achou que ela é bonita? Aquilo é uma informação, aquilo é um dado, né? Aquilo é um dado pessoal. Ela não tem o direito de fazer o que ela quiser com aquele dado. Né? Ela forneceu o telefone dela com uma finalidade exclusiva. Se ela foi fornecida com uma finalidade exclusiva, ela não pode ser utilizada com outra finalidade. Então, e aí está um grande gargalo, né, Aline? Exatamente. Porque quando você... não, e com pessoas, né? Porque às vezes é aquilo que a gente estava conversando. Às vezes a pessoa não faz por mal, né? Não! Mas ela não pode fazer. Então você tem que colocar aquilo na cabeça do seu funcionário. Um exemplo bom agora, né? Nós estamos em casa tratando dados dos nossos das empresas né, dos nossos empregadores. Então eu, por exemplo, eu sou advogada, eu posso aqui, estou tratando dados de cliente, de processo e tal. Dá um problema no meu computador, né? E aí eu posso chamar uma pessoa para vir aqui mexer, mas ela vai mexer no meu sistema que não é meu, que é um sistema da empresa, né? Que tem dados de outras pessoas, né? Quem me garante que essa pessoa terceirizada que eu estou chamando e não a minha empresa, na hora que ele está aqui mexendo no meu computador, ele não vai carregar os dados dos meus clientes e levar embora? O que eu fiz para garantir isso, né? Exato. Então, é bem complicado isso, você colocar isso na cabeça das pessoas, né? Exatamente. A pessoa não faz por maldade, né? Às vezes ela quis ser até proativa, né? Claro. Quis resolver um problema e não conseguiu. Então, esse é mais um desafio, a gente ter pessoas com conhecimento do risco, né? Tratar somente dados essenciais e com determinada finalidade. É o que eu falei. Será que eu preciso dar o meu CPF para comprar uma água na farmácia? Será que para comprar uma roupa você precisa preencher todas aquelas informações? Né? Então, assim, até porque se eu preciso prestar informações para a Agência Nacional do que eu estou fazendo com os dados, quanto mais dados eu tenho, mais informações eu tenho que prestar. Então, será que eu preciso de todas aquelas informações que eu pôr? Nome do pai, nome da mãe, filho, quantos filhos, nome dos filhos? Eu preciso disso? Às vezes eu estou colhendo informações demais. Porque como a gente não tem uma regulamentação, pega todas as informações, se a gente precisar, tá tudo lá. Né? Então, a partir de agora, ou a partir da vigência da lei, a gente vai ter que tomar cuidado com aquilo que a gente colhe de informações para a gente poder dizer o que a gente vai fazer com ela. Ainda, estar preparado para receber reclamações e pedidos dos titulares a respeito de seus dados, bem como as comunicações. Então, eu posso amanhã ir lá na portaria do prédio que eu entrei e falar, escuta, o que você fez com os meus dados? Para quem você vendeu? Para quem você repassou? Eu quero saber. Você repassou para uma área de marketing? Olha, eu estou recebendo uma ligação. Foi você que repassou? Eu quero uma indenização. E aí que, né, os advogados, inversão do ônus da prova, consumidor. Você que vai ter que provar que você não repassou. Olha só.
o tamanho do problema que a gente vai ter. Não estou dizendo que isso vai acontecer e nem que efetivamente vai ser invertido o ônus da prova. Mas você vai ter que ter como provar. Ou pelo menos que você vai ter que saber explicar o que você fez com aqueles dados. Né? Então, isso é um direito que a Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer e que a gente vai ter que estar preparado para mostrar. Ainda, orientação de colaboradores e de contratados a respeito da proteção de dados. É o que a gente estava falando agora. Treinar os seus funcionários. Você não pode sair do trabalho que você está e levar uma lista de clientes para o trabalho novo que você está indo. Os clientes não são seus, os dados não são seus, né? A fórmula que você criou não foi sua, foi a partir daquilo que você utilizou da empresa que você trabalha. Então, os seus clientes ou os seus funcionários precisam ter conhecimento de que os dados pertencem à empresa. Né? Então, um dos desafios da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados é necessariamente treinar colaboradores. Eles precisam saber o que pode e o que não pode ser feito. Essa lavanderia que eu comentei com vocês, né, um pool de lavanderias, são várias, ele vai ter que treinar, ele está tendo que treinar todos os funcionários de todas as redes, porque olha o tamanho da confusão. E, por incrível que pareça, um dos dados que a atendente vendeu era do juiz da cidade. Né? Olha o tamanho da confusão. Não que o juiz seja melhor nem pior que ninguém, mas né, olha a sensibilidade do dado. Né? A gente era um agiota que ia cobrar. Mas não, no momento, todos sabem que um juiz pegou dinheiro com a agiota. Só isso já é de uma gravidade ímpar, exatamente, né? Mas podia ser um sequestro, podia ser uma coisa muito mais grave, com certeza. Né? Aline, então, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando. Você que está acostumada a dar esses treinamentos, né, para pessoas de todo tipo, né? Porque os funcionários podem ser desde advogados pós-graduados até uma funcionária mais simples, né? Por exemplo, de uma lavanderia, de uma padaria, de uma portaria. Como é que você percebe que essas pessoas recebem essa informação? Olha, você não pode fazer nada, tal. Você acha que isso é uma coisa que pega na primeira ou é um processo que a empresa tem que implantar, né, como um treinamento constante, sabe? Com várias, como é que se fala? Reciclagem. É um treinamento constante, Amanda, são várias etapas, até porque assim, não é você falar você não pode fazer isso, não é pontual, entendeu? É todo um contexto, porque não é uma única coisa, você não pode dar o nome, né? Você precisa ensinar todo o contexto daquela situação. Então, é constante, é reciclável, as pessoas mudam também, né? As situações mudam. Então, hoje você fala, você não pode dar o telefone, aí chega o e-mail, agora você não pode mais dar o e-mail, né? Então você vai construindo na cabeça das pessoas que as informações elas têm um certo significado. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de entender, ai que besteira, é só um telefone, entendeu? Então você precisa ir demonstrando a importância daquela situação e você precisa ir construindo um pensamento, né? Então é realmente assim, é um trabalho de formiguinha. Você vai aos poucos trabalhando, né, mostrando, ensinando que aquilo é relevante. Então, realmente é um trabalho um pouco mais longo, assim, não é uma única vez, você precisa ir relembrando a pessoa que aquilo é importante. E talvez trabalhando em cima de vários casos concretos, né? Porque você implanta, aí naquele determinado mês acontecem, sei lá, 10 situações que não tinham sido previstas, e aí você faz uma reciclagem e assim vai, né? E você acaba trabalhando vários outros temas também, não só os dados em si, mas né, você trabalha também todo o compliance como um todo, né? Que o vender a informação não é legal, mas o dar para o colega a informação também não é legal, porque às vezes a pessoa não quer vender, mas, poxa, é um chegado meu que achou ela bonita, né? Viu ela saindo daqui, né? Eu já tive uma situação dessa, era o segurança do shopping que pediu o telefone de uma cliente que ele achou bonita. E a moça nem vendeu, entendeu? Então, assim, poxa, mas ele era meu amigo, a gente almoçava sempre juntos e tal. Então, é mais uma construção, assim, de cultural também, entendeu? Então, não é só legal, é uma questão cultural também. Então, é mais nesse sentido. Então, era isso. Eu acho que era esse o recado que eu tinha para passar. Eu gostaria de agradecer, né? Se tiverem perguntas, eu não sei como é que a gente está de tempo, porque esse assunto tem tanta coisa para a gente falar que a gente... Nossa, eu poderia ficar aqui até 10 da noite
sobraria? Nós temos mais 10 minutos para as perguntas, então vamos liberar aqui pelo chat. E eu tenho uma pergunta que eu já queria adicionar. Nas organizações, normalmente a gente pede que os funcionários assinem um código de ética e compliance, e nisso, vamos dizer, de certa maneira, ele está ciente da responsabilidade que ele tem que cumprir, né? Isso protege a organização de alguma maneira? Depende dos termos, né, Francisco? Porque precisa estar muito claro. Quando você fala assim, os termos de compliance, precisa entender o que tem nesses termos de compliance, né? Será que a pessoa sabe que naqueles termos está tratando dados? Será que naqueles termos de compliance existe uma explicação de que os dados daquela empresa estão protegidos? Quais são os dados que você está falando, entendeu? Então, talvez precisaria olhar quais são os termos de compliance e ver se eles estão efetivamente adequados ou não à LGPD. E, Aline, eu acho que a simples assinatura de um termo não isenta a empresa, né? Ela tem que oferecer para garantir que aqueles dados não vazem, não é isso? Também, é que assim, não é só o treinamento, não é só o documento, né? É constante. Porque quando você entra numa empresa, você recebe um monte de documento, você assina. Então, são treinamentos periódicos, são revisão daqueles documentos de maneira periódica. Então, é tudo um monitoramento constante daquilo, né? A pessoa precisa efetivamente ter a ciência de que aquilo que ela está fazendo ou de que ela não pode fazer aquilo, né? Não é uma única vez que é um conjunto de ações, né? Não é uma única ação. Vamos lá, nós temos uma pergunta aqui do Fábio Camargo. Vocês podem falar algo sobre a responsabilidade solidária do vazamento dos dados? A empresa que desenvolve um sistema web pode ser responsabilizada pelo vazamento de dados causados pelos seus clientes? Eu vou dar aquela resposta que o advogado mais gosta, né? Depende. É porque assim, ó, depende de onde foi esse vazamento, né? Se o vazamento foi dado pelo cliente, eu entendo que não. Agora, se o vazamento foi dado pelo cliente, porque a empresa que desenvolveu o web não deu o devido treinamento, ela pode ser solidária, né? Aí nem entra muito na LGPD, entra mais na responsabilidade solidária. Aí vai depender do quanto cada um tem participação nesse vazamento. Tem que analisar o caso concreto com calma, né? Tem que ver, por exemplo, se esse vazamento aconteceu porque o sistema dessa página de web é falho, de alguma forma, então aí sim a empresa certamente vai ter responsabilidade solidária, ou se não, né? Então eu acho que se pudesse especificar talvez um pouquinho mais a pergunta, a gente conseguiria ajudar. Mas deixa o e-mail e aí se você quiser mandar a pergunta mais descritiva, a gente analisa e responde. Obrigada, meninas. Doutoras, meninas, imagina. Doutoras. Imagina, pode manter o meninas. Eu nem gosto que me chame de doutora. Lá eu, me envelhece uns 10 anos. Eu não deixo me chamar de doutora, não gosto. Então, meninas, vamos à próxima pergunta. A pergunta é da Cristiane. E as empresas que vivem de venda de cadastro segmentado? Muitas associações, sindicatos e empresas de envio de dados vendem estes bancos de dados. Eu recebo oferta sempre, a Cristiane falou. O que a gente fala para a Cristiane sobre essas empresas? Isso está dentro da lei, vender cadastro segmentado? Pode falar, Aline. Então, né, até onde eu sei, não. Independente da Lei Geral de Proteção de Dados, essa venda ela não pode acontecer, né? Ninguém fornece dados com essa finalidade, né? Na verdade, acho que até essa é uma das finalidades da empresa, da lei, né? É acabar com isso, porque a não ser que essa empresa de venda de dados tenha como a sua finalidade isso, então eu sou uma empresa que eu recebo dados e vendo dados. Então, todo mundo que fornece os dados para essa empresa sabe que seus dados serão vendidos, né, Aline? Aí,
ok. Agora, se não, não pode, porque isso é um absurdo, né? Eu cadastro lá na loja X e daqui a pouco eu recebo de 20 lojas. Não, e aí vamos lá, né? Eu quero vender os meus dados. Né? Eu vou nessa empresa e falo, tudo bem, tá aqui os meus dados, mas eu quero X mil reais, e aí você pode revender. Né? Isso para mim não teria sentido eu doar os meus dados para ela revender. Então, no meu entendimento, isso não pode acontecer, é uma operação irregular. Eu arriscaria dizer que até ilícita, né? Isso não pode acontecer nem com LGPD e nem sem LGPD, né? A lei, mesmo sem a vigência da lei, isso aqui já é irregular. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do senhor Norberto Pinesi. O que essa lei vai melhorar o Código de Defesa do Consumidor no Brasil? As empresas de serviço, junto às agências reguladoras, vão ter que mudar alguma coisa no atendimento aos clientes? Mas, assim, vai ter que mudar muita coisa, né? Agora, melhorar o Código de Defesa do Consumidor, em muitos sentidos, vai ter que melhorar. Porque a partir da vigência da LGPD, o titular do dado passa a ser dono dele. Então, se eu sou dona do meu dado, a partir do momento que eu posso, por exemplo, uma regra lá que traz da LGPD, que é a regra de compartilhamento, né? Como a gente faz com o celular, né? Eu tenho um número, sei lá, numa operadora A, quero passar para B. Então, eu pego o meu número na A e levo para B. Eu vou poder fazer isso com os meus dados, com o meu histórico, sei lá, de um banco. Né? Eu vou poder levar os meus dados do banco A para o banco B. Então, os dados passam a ser meu, e isso, entendo eu, que vai melhorar o meu histórico como consumidor. Agora, as empresas vão ter que se adaptar a isso. Agora, como é que as agências reguladoras vão trabalhar, a gente ainda não sabe. A gente depende de como a Agência Nacional de Proteção de Dados vai se estruturar, né? A gente ainda não sabe. Eu acho que as empresas de serviço, né, que é a pergunta aqui, são as que mais vão ter que se adaptar, porque até hoje em dia, quando você vai se inscrever, pelo menos numa loja que tem um pouco mais de estrutura, tipo um Magazine Luiza, uma loja americana, uma coisa assim, quando você preenche lá seus dados, no finalzinho tem lá uns checks que se você não checa, ele não termina o teu cadastro, que fala justamente isso. Eu autorizo a lojas americanas, empresa, não sei o que, blá, blá, blá. Então, de certa forma, eles já estão mais adiantados do que, por exemplo, uma clínica médica, digamos assim, que a pessoa vai, preenche todos os seus dados e não assina nada, falando que ela autoriza o uso daqueles dados, ou que ela autoriza a clínica médica possuir os dados dela. Então, todas essas empresas que não tinham esses cuidados anteriormente vão ter que ter esses cuidados a partir de agora. Então, vão ter que desenvolver todo um termo, né, Aline? Também, mas as grandes empresas também, Amanda, vão ter que se adaptar para o que a gente chama de opt-out. Ou seja, eu vou lá, por exemplo, no Magazine Luiza, preencho todos os meus dados e faço uma compra. Aí eu levanto um dia de manhã e falo, não quero mais. Entro lá no site do Magazine Luiza e tenho que ter uma opção de apagar os meus dados. Que não foi é só o deletar direito a minha do esquecimento, conta. né? Que você falou no começo. Exatamente. Então, eu tenho que ter essa opção de sair. Eu não quero mais. Assim como o consultório médico, de eu ligar lá, ou de eu ir até lá e falar para ele, olha, sabe aquele formulário que eu preenchi? Eu quero que você delete. Então, não só os pequenos, mas os grandes também vão ter que se preparar para isso. O Google já tem essa opção. Quem tem e-mail do Gmail, ele tem uma opção lá que você busca o histórico de tudo que foi feito com os seus dados, ele já tem essa opção, e ele tem a opção de opt-out, né? Você consegue deletar todo o seu histórico do que foi feito. Ele já te proporciona isso. Agora, as grandes empresas aqui no Brasil, eu não sei como é que elas estão tratando. Eu confesso que eu não estou acompanhando, não estou conseguindo acompanhar. Mas isso vai ser necessário, vão ter que se adequar. Como a lei vai poder cobrar as empresas sobre a invasão posterior ao uso dos dados? Sanções, né? Mas o que a gente tem de sanções? A gente vai ter aí a aplicação de multa, que pode chegar a 2% do faturamento até 50 milhões de reais, inutilização dos dados ou deletação dos dados. Então, a advertência também vai ser uma
das sanções previstas na lei, que é o que a gente vai ter aí de sanção. Eu confesso que eu não entendi se foi isso que ele quis perguntar, mas essas são as sanções previstas na lei, que é inclusive o que está em discussão sobre a vigência. Se a gente entra com a vigência da lei em agosto agora, com sanções para janeiro, se a gente entra com a lei em janeiro com sanções para agosto, ou se ela entra em março com sanções para agosto do ano que vem. E queríamos aqui, então, agradecer imensamente o tempo dedicado pela doutora Aline, pela doutora Amanda, as valiosíssimas informações que foram transmitidas, e também a toda a equipe, né, da Global Consult Sales Marketing, a Tatiana, Gilberto, Rogério, Agostinho Turbian, incansável Agostinho Turbian, com a sua Universidade Corporativa, e o Global Consult Sales Marketing, por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho aqui, conversando com quem faz a diferença, que fez uma grande diferença para todos nós, com certeza. Queria dar uma salva de palmas. Nós que agradecemos. Muito obrigada, viu, Francisco? E passar a palavra. Obrigada, viu? Foi muito legal. Uma palavra para a doutora Amanda e a doutora Aline para fazer as suas considerações finais. Nós é que agradecemos imensamente pela oportunidade, nos colocamos à disposição para responder qualquer tipo de pergunta, para qualquer tipo de orientação extra. A doutora Aline colocou o e-mail no final, mas a Tatiane tem os nossos e-mails, os nossos contatos, estamos à disposição. Fiquem à vontade para nos perguntar o que for e preparem-se, porque essa lei vai pegar todo mundo. A gente ainda não sabe direito de que forma as agências vão controlar isso, como vai ser a fiscalização, se vai ser de tempos em tempos, se vai chegar surpresa, né? Se vai ser, enfim. Mas, de qualquer forma, tem que se preparar, porque as multas não são pequenas, as sanções não são baixas, então, assim, tem que se preparar muito. Muito obrigada de novo a todos vocês. Obrigada, Agostinho. Incansável, como disse o Francisco, mesmo incansável. Obrigada, Aline, por se dispor a preparar o material. Nós sabemos o quanto está difícil para todos nós conciliarmos o trabalho com o trabalho de casa, com filhos, com home learning. Com tudo, as olheiras entregam, as horas de sono estão sendo raras agora. Muito obrigada, viu? Para agradecer a oportunidade, dizer que foi muito bacana, né? Que é um desafio muito gostoso de estar aqui, que a lei ela é uma novidade, mas que eu acho que ela vem para somar, né? A ideia dela não é dificultar e nem viabilizar negócio nenhum. A ideia realmente é somar e organizar as empresas, que a gente está aqui para ajudar quem precisar, né? Podem contar conosco, e que se ela não entrar em vigência agora, ela vai entrar no ano que vem, então a gente precisa se preparar e que a gente está à disposição. E mais uma vez agradecer o espaço aqui, que eu acho que foi muito legal, muito bacana e que deu para somar bastante. E que todas as perguntas vão ser respondidas e eu me comprometo. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigada, mãe. Se você gostou do nosso vídeo, clica no botão e se inscreve no nosso canal.